Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai falar de um conteúdo bem técnico, mas antes disso eu vou convidá-los a se inscreverem no nosso canal e a nos seguirem nas redes sociais. O endereço vai estar logo aqui embaixo e o botãozinho de inscreva-se também, além de dar uma curtida aí no vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um pouco de processo criativo, partindo do conceito de que toda criação ela vem de uma referência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar antes de desenvolver qualquer tema. E isso é muito importante para que você tenha uma identidade, para que você tenha um produto que realmente foi criado e desenvolvido por você, né? E aí, como que pode ser essa pesquisa? Você vai ter um tema e você vai pesquisar sobre aquele tema, não necessariamente, por exemplo, como eu trabalho com biscoito, você não precisa pesquisar só sobre biscoitos. Pelo contrário, é interessante que você abra um leque aí nessa pesquisa. Então você vai pesquisar a textura, você vai pesquisar a paleta de cores, se esse tema tem a ver com alguma época específica, pesquise quais eram as tendências e os ícones dessa época, para que você possa ter um maior número de informações sobre aquilo que você vai fazer. E aí, nesse momento, você vai trazer a sua pesquisa de referência para a sua realidade, né? Então, se aquilo vai virar um biscoito, às vezes o cliente solicitou um biscoito mais simples, então você vai perceber um ícone ali, uma cor e uma textura e vai trabalhar daquela forma. Ou se você trabalha com algo artesanal que lhe permite um tratamento mais amplo, artístico, aí você vai ter uma série de elementos para você trabalhar aquele tema. E aí você vai me perguntar como que você pode fazer isso? Tá, beleza, eu sei que eu preciso pesquisar, estudar, mas quais fontes que eu posso fazer isso? E aí, além do Google, é claro, né, que o Google nos ajuda muito, a gente pode investir em livros, né? Eu estou ainda desenvolvendo a pesquisa do Natal da Biscoitaria e me ocorreu um pouco desse processo no desenvolvimento do Papai Noel da coleção. Eu queria um Papai Noel que fosse mais brasileiro, que ele fosse menos estrangeiro. Eu sempre que eu vejo a figura do Papai Noel, ela nunca me remete ao Brasil, ela sempre me leva para longe daqui e eu queria falar um pouco de Brasil. E aí, por exemplo, no meu processo criativo, eu pensei rapidamente em fuxico, né? E aí, como que eu desenvolvi esse processo? Eu tenho alguns livros, como esse aqui, por exemplo, ó, que é um livro inglês, né? Um livro americano, que ele fala somente de biscoitos de Natal. Então você, por exemplo, folheando um livro desse, você vai ter várias informações sobre o trabalho relacionado ao tema, que no meu caso é Natal, né? E aí, se eu entrar um pouco mais nisso, Papai Noel. Além disso, vocês podem estudar com livros que falam sobre as cores, para que vocês entendam o porquê do uso de certas cores e como elas podem ser usadas juntas ou não. No caso, no Natal, quando a gente pensa em Natal, rapidamente a gente pensa em vermelho, verde, branco, né? Aquilo vem rapidamente à nossa mente. E aí eu vou mostrar um pouco para vocês quando eu desenvolvi o meu Papai Noel, a partir de um cortador que eu escolhi para essa coleção, e imaginei os fuxicos, eu imaginei trabalhar com algumas peças bem coloridas. E aí eu percebi que o Papai Noel fugiu totalmente ao que eu tinha imaginado. Porque a gente tem que lembrar também que a nossa mente e o papel aceitam tudo, né? Quando a gente coloca em prática, nem sempre a realidade é essa. E aí, como eu já tinha desenvolvido toda uma pesquisa de referência, eu pude ter a percepção do que estava sobrando ali. E aí eu recriei o mesmo Papai Noel, nesse caso com os fuxiquinhos somente no vermelho e no verde, para dar um efeito mais limpo, mais clean, né? E até mais profissional. Então esse é um exemplo do que a pesquisa de referência pode fazer no seu processo aí de criação. E aí, só para concluir, uma coisa importante é a gente pensar que essa pesquisa de referência não deve ser feita somente quando você tem uma encomenda ou está criando uma coleção. Ela deve ser contínua.
né? Então ela tá no seu cotidiano, na sua vivência, na sua observação, no que você lê, no que você consome, para que quando venham encomendas e temas, você já tenha, sabe, uma bagagem para a partir dali você desenvolver algo mais específico e chegar a um produto final diferenciado, vamos dizer assim. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, curtam o nosso vídeo, lembre-se de inscreverem-se aqui no canal e até a próxima. Tchau, tchau!